Vamos lá, Predador, segunda aula do 16º módulo Personalidade do Predador de Sucesso aí para você desenvolver a sua personalidade fantástica. E nessa aula eu separei para você quatro insights ou 4 verdades sobre a sua personalidade, sobre a sua pessoa, para você perceber, entender um pouco mais as suas relações humanas e de repente o que anda acontecendo com você. E a primeira verdade é que normalmente, regularmente, você é o que você atrai. Então, se você é uma pessoa super agradável, uma pessoa de bem com a vida, bem provável chances são que você se conectará com pessoas que talvez tenham uma personalidade diferente da sua, mas se você é uma pessoa para cima, uma pessoa feliz, é muito provável que pessoas com essa mesma frequência, com essa mesma faixa de percepção pela vida, de alegria, de estar contente, se conecte a você. Porque dificilmente você conseguirá... A não ser quando, alguns casos, né, as pessoas que têm aquela frequência baixa são mais tristonhas, são mais aborrecidas, elas tendem, às vezes, a querer se conectar com pessoas felizes para que elas tenham um pouco de energia positiva de vida também, energia positiva de viver. Mas a verdade é que você é o que você atrai. Então, muito cuidado com isso, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, em especial se é o caso, que era o meu caso, por exemplo, que eu atraía pessoas desagradáveis na minha vida. E quando eu percebi que eu não era a pessoa mais agradável do mundo, ou seja, que eu era também uma pessoa super desagradável, depois de ter essa percepção, eu comecei a me mudar e a me moldar para estar mais tagueado, mais focado, mais abrangendo para as metas que eu desejo conquistar. E automaticamente, parece que quase que mágica, quando você muda o seu estado frequencial, quando você muda a sua conexão com as pessoas, você muda de falar, quando você muda o seu tratamento para com as outras pessoas, naturalmente o universo se encarrega aí para trazer para você toda a gama de pessoas que farão soma aí nesse seu projeto específico rumo ao sucesso, que é o nosso projeto aqui no Desperte o Predador. Então você é o que você atrai, seja pessoas com energias positivas e energias negativas. Tubarão, essa é uma verdade universal? Existe alguma ressalva? Sim, existe uma ressalva. Em alguns casos, se você é muito de bem com a vida, muito feliz da vida, ou se você já conquistou algo financeiro, né, você já conquistou o sucesso financeiro, bem provável que vez ou outra algumas pessoas se conectarão a você, não porque você está atraindo pessoas de uma energia diferente da sua, mas porque pessoas de frequência baixa às vezes querem sugar aquela energia boa das outras pessoas que possuem energia boa, ou pessoas com condições financeiras aí um pouco mais inferiores. Algumas delas, né, por interesse, tendem a se conectar com você apenas por interesse. Não é o ideal, mas essa é uma realidade que acaba acontecendo, então é importante também ficar ligado. Mas a primeira verdade é que você é o que você atrai. A segunda verdade também muito simples de compreender é a seguinte: a nossa personalidade, ou seja, a sua personalidade e a minha personalidade, ela verdadeiramente não existe. A sua personalidade, por exemplo, e a minha, ou seja, vamos falar um pouco de você, depois eu dou um exemplo sobre mim. Ela nada mais é do que uma junção entre a sua criação na sua comunidade, na sua sociedade, na sua casa, sendo doutrinado pelos seus familiares que educaram você, que alfabetizaram você, que conviveram com você no espectro da infância, e aí você foi crescendo, se tornou adolescente, e tudo aquilo que você é percebido, caso você goste de ler, caso você goste de ouvir audiolivros, agora podcasts também, podcasts são muito mais comuns de serem ouvidos agora, após 2021, enfim, a sua personalidade nada mais é do que uma soma, uma grande soma de todas as pessoas com que você conviveu, todos os filmes que assistiu, os personagens que admirou e apreciou. Por exemplo, teve uma época minha, quando eu estava começando a tentar desenvolver a veia cômica, a veia artística, eu fiquei assistindo muito antigos programas do Pânico, por exemplo. Na verdade não era antigo, né? Era atual na época, o Pânico na TV. Mas eu percebi que eu comecei a criar alguns jargões muito próximos às grandes personalidades daquela época. Isso é natural, não tem problema nenhum, em especial no seu momento que você está criando uma singularidade de personalidade. Não há problema nenhum nisso. E olha os passarinhos voando, que bonito. Enfim, e a verdade é que a todo momento você está nesse estado de influência ou influenciador. E o legal de você tomar consciência de que a sua personalidade, ela necessariamente não é uma personalidade sua, eu sou assim, e que nada disso, você tende a observar vários modelos de pessoas e tirar aquilo que você acha que é o melhor de cada pessoa e atribuir para si mesmo. Ninguém tem uma personalidade verdadeiramente falando. A sua personalidade é uma criação, uma colcha de retalhos retirados, mais uma vez, das pessoas com quem conviveu, de quem doutrinou você, de quem educou você, de quem conviveu com você na infância. Por exemplo, na nossa adolescência, a gente é muito mais influenciado diretamente pelos nossos amigos de escola ou amigos de rua, de futebol, do que pelos próprios pais ou pelas pessoas que tiveram aí o papel de pais na sua vida. Ou seja,
a nossa personalidade é uma colcha de retalhos, unindo tudo aquilo que nós qualificamos naqueles momentos, talvez subconscientemente, tá? Lembra que 5% do nosso cérebro é consciente e 95% inconsciente? Ou seja, muito dessas associações de personalidades são feitas de forma inconsciente. Nós não doutrinamos, nós não escolhemos esse tipo de influência para conosco, e essa influência nos é adquirida, nos é somada, sem que nós percebamos. Por isso, é bem provável, por exemplo, se você, igual o meu caso, né, se você é uma pessoa que eu fumei por cerca de 19 anos da minha vida e eu quis parar de fumar. Em especial no início em que eu quis parar de fumar, eu tive que me libertar um pouco dos meus amigos que faziam muito uso do cigarro. Por quê? Porque mesmo eu tendo a minha opinião, a minha percepção técnico-científica sobre os malefícios do cigarro, eu não conseguia abandonar o cigarro se eu estivesse na presença de pessoas que fumam, visto que nós somos pessoas que estamos a todo tempo ou estado de influência ou de influenciador, direta ou indiretamente, de outras pessoas que convivemos ou de que apreciamos e admiramos. Então a segunda verdade é que necessariamente, verdadeiramente, a sua personalidade não existe. Ela é uma colcha de retalho. A terceira, tá? A terceira sacada, a terceira verdade, o terceiro insight é o seguinte, é que você precisa observar, tá, o que a sua presença traz. A terceira verdade é que talvez não seja para você uma verdade, talvez você seja uma pessoa super agradável. E a terceira verdade, para grande parte das pessoas, talvez você não seja essa pessoa tão maravilhosa assim. Isso talvez pode ser até um pouco doloroso, mas talvez você não seja essa pessoa tão maravilhosa quanto você acredita que é. Pode acontecer. Aconteceu comigo, por exemplo, tá? Até porque a gente vai falar aqui sobre os 3 eus novamente, mas por muitas das vezes nós tendemos a nos avaliar com o crivo sempre muito alto, como se fôssemos pessoas especiais, pessoas incríveis, e na verdade é que funciona assim na sociedade. Se você acha que você é uma pessoa incrível, uma pessoa espetacular, muito provável, chances são que você tem então que categorizar todas as outras pessoas como também incríveis, especiais. E se você se categorizar como uma pessoa comum, bem provável também que você tem que categorizar os outros como pessoas comuns. Por quê? Porque a verdade é que a grande maioria das pessoas, 99,999% das pessoas, são pessoas comuns. Por isso que eu afirmo que esse curso Desperte o Predador é para todos. Por quê? Porque pessoas comuns realizam coisas fantásticas e grandiosas. Mas é importante você perceber que talvez a sua presença não seja tão agradável quanto você imaginasse que fosse. Talvez você não seja essa pessoa tão incrível, maravilhosa que você acha que é. Aconteceu comigo, eu ainda estou em processo de evolução, já melhorei muito, mas acredito que ainda posso melhorar muito mais. E para terminar essa segunda aula, a quarta insight, né, a quarta verdade, talvez dolorosa? Não é tão dolorosa assim, mas é uma verdade. A verdade é o seguinte, que a beleza, tá, e o dinheiro importam. A beleza e o dinheiro importam, sim. Elas são cruciais, elas são indispensáveis? Não, necessariamente não. Mas ter beleza e ter talvez uma condição financeira agradável, ela seja um pouco interessante e importante para você abrir portas. É bem comum você ver, em especial com as mulheres, não estou fazendo um julgamento machista, nada disso. É apenas a concepção da verdade. Você precisa ter a maturidade para compreender isso. Apesar de que estamos vivendo uma época agora, após 2020, uma época de quebra de tabus, de quebra de preconceitos, porém, de reconstrução, né? Porém, é uma verdade que dinheiro e beleza é sim muito importante. Ah, Tubarão, mas eu não tenho dinheiro, eu não sou tão bonito assim. Tudo bem, você mantendo uma aparência agradável, um corte de cabelo bacana, quer dizer que eu não posso ser cabeludo? Não, você pode ser cabeludo, mas uma aparência tratada, uma aparência bacana, roupas limpas, não necessariamente roupas caras, mas roupas limpas, você fica bem apresentável. Como eu com essa camiseta aqui, que eu nem sei quanto custou, mas provavelmente foi muito barata, porque eu não uso roupas de marca quase nenhuma. Que me dá a impressão de que eu me sinto bem. Eu gosto de estar sempre vestido com uma forma que transmita tranquilidade, e que eu utilize sempre uma presença limpa, uma presença harmoniosa, que seja condizente com a pessoa que eu sou. Legal? Então as 4 verdades da personalidade são, você é o que você atrai, sua personalidade verdadeiramente não existe, você tem que observar o que a sua presença traz, porque talvez você não seja essa pessoa tão agradável assim. E por fim, dinheiro e beleza são sim importantes. Não são determinantes, mas elas abrem portas sim. Caso você seja uma mulher ou um homem muito mais bonito, bem provável, chances são que em qualquer ramo que você queira escolher, as portas serão abertas com uma certa facilidade, com uma melhor facilidade, com melhor praticidade. Eu acredito que não há nada de errado nisso. É talvez uma vantagem
biológica natural, tal qual se uma pessoa nascer com uma predisponibilidade de ter os braços mais longos e ele se tornar um nadador, ele vai ser um nadador melhor, porque ele nasceu com braços longos. Nascer bonito também é uma vantagem biológica, tal qual um homem nascer com 1,95 m de altura, ele tem muito mais chances de ser jogador de basquete ou goleiro no futebol do que um homem de apenas 1,60 m. Legal? Então um forte abraço e até a próxima aula.